Boa noite, bom dia ou boa tarde se você estiver assistindo no gravado. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente para nós estudarmos. Hoje eu trouxe um livro para nós conversarmos um pouquinho sobre ele, tá bom? Então olha só, o livro que eu trouxe para a gente estudar hoje, para a gente falar que é muito importante que o nosso trabalho ele seja pautado nas literaturas, nos artigos, né? Num lado mais científico, né? Porque a ginástica rítmica, ela não é apenas um esporte sem fundamentos e algo assim que a gente trabalha com as crianças de forma aleatória, né? Mas nós trabalhamos com as crianças através de estudos, coisas pautadas, né, cientificamente comprovadas. Então hoje eu trouxe essa proposta desse livro, tá bom? Então vamos lá. O livro que eu vou apresentar para vocês hoje é esse aqui, ó. Exercícios compensatórios na ginástica rítmica, né? Então ele é uma possibilidade de reduções de lesões. Essa é a proposta do livro. Então assim, esse livro é um livro super novo, né? Um livro de 2019 e eu venho dando uma olhada na internet no conteúdo desse livro já há alguns dias e eu comprei esse livro e chegou por esses dias aí, eu tô estudando ele, eu tô devorando esse livro porque eu amei o conteúdo e eu quis, né, fiz questão de trazer ele aqui na live pra gente conversar sobre isso hoje, pelo fato de que esse livro ele fala muito, o primeiro capítulo, que é o que nós vamos conversar, é um livro dividido em 3 capítulos, esse primeiro capítulo ele fala muito, ele vem reforçar todo o conteúdo que nós estamos falando aqui durante todas as nossas lives e principalmente nesse momento de quarentena. Ele vem falado de como o trabalho deve ser feito, né? Fala do mundo da ginástica rítmica. Então ele é muito importante. Então eu já deixo de indicação para vocês. Ele é um livro da Roberta Cortes e da Márcia Versani, tá? Então, ó, se vocês quiserem fazer um print, né, pra ir atrás desse livro depois, tá? Para vocês conhecerem, ele é muito importante. Alguém de vocês aí já tem? Se vocês têm, coloquem aí nos comentários. Ele é um livro super novo de 2019, é um livro muito legal e muito completo. A Márcia Versani é uma pessoa que eu conheço pessoalmente também. Eu lembro dela desde a minha vida de atleta. Ela é de Londrina, né? Ela é da Universidade, da Unopar, né? Trabalhou muito tempo com a equipe de competição de Londrina, da Unopar. Foi treinadora lá, foi atleta lá. Hoje ela é presidente da Federação Paranaense de Ginástica, né? Então é uma pessoa que nós temos muito contato aqui. É uma pessoa que me arbitrou muito enquanto eu era ginasta. Depois que eu encerrei minha carreira como ginasta, que eu me tornei treinadora, também encontrava ela nas competições, né? E também arbitrei muito junto com ela. É uma pessoa super competente e é uma doutora. Então é um livro que tem muito conteúdo, tá? Então é um conteúdo de muito proveito. E nós que trabalhamos com ginástica rítmica, nós devemos estar pautadas em estudos, em literaturas, em algo além do que nós simplesmente achamos que é melhor fazer com as nossas ginastas. Né? A gente tem um universo tão grande aí da ginástica rítmica e a gente precisa aumentar cada vez mais esse conhecimento e aprofundar. Então vamos lá, a gente vai falar do primeiro capítulo. Assim como eu falei, ele é um livro que ele é dividido em 3 capítulos, tá? É um livro de 111 páginas, dividido em 3 capítulos. E hoje a gente vai falar exclusivamente do primeiro capítulo, tá? Se vocês acharem que é uma forma legal de nós estarmos estudando aqui, eu posso estar trazendo outros materiais, a gente pode estar falando dos outros capítulos nas próximas vezes, tá bom? Nas nossas próximas lives. Então, vamos lá. Esse livro é escrito
por duas autoras excelentíssimas. A da Marcinha eu já falei que eu conheço, vou mostrar aqui de novo que tem gente nova entrando por aí. Exercícios compensatórios na ginástica rítmica, possibilidade de reduções de lesões. Então, eu fiz questão de trazer justamente, vou repetir aqui, justamente porque ele vem reforçar tudo que nós viemos falando por esses dias, nessas nossas últimas lives, ok? Então, vamos lá. O capítulo 1, o nome dele é O Mundo da Ginástica Rítmica. Esse é o capítulo que a gente vai falar hoje, tá? Então, por exemplo, assim... O mundo da ginástica rítmica, ele é um mundo muito complexo, né? É um mundo onde a gente trabalha principalmente corpo, música e movimento das nossas ginastas. E a gente precisa fazer tudo isso numa sincronia perfeita, né? O mais perfeito possível. Tudo isso, corpo, movimento e música, precisa ser uma coisa só, né? E a gente tem os aparelhos. Então, assim, o mundo da ginástica rítmica, ele é um mundo muito complexo, né? Nós temos muitas coisas para se trabalhar e às vezes quem tem sessões mais curtas de treino, fica muito difícil de trabalhar tudo que é preciso dependendo do tamanho, do tempo de treinamento, né, de cada sessão. Quando a gente fala de escolinha, a gente está trabalhando 2 vezes por semana, né? 1 hora, depende o seu objetivo 3 vezes na semana e assim vai crescendo, né? Mas quem trabalha todos os dias são às vezes sessões de 4 horas de 4 horas de treinamento, 5 horas de treinamento, né? No caso da seleção também treina 2 períodos, ginastas de seleção, né, de alto nível, de alto rendimento treinam 2 períodos, às vezes 6 horas de treino seguidas, então é bastante complexo. E aqui nesse primeiro capítulo, ele fala justamente isso, que é algo que nós viemos falando muito, que é a questão do condicionamento físico, né? Porque o condicionamento físico das nossas ginastas, assim como eu já falei para vocês, que eu, Luana, acredito que o sucesso, né, o bom desempenho das ginastas hoje, das ginastas de rendimento, é porque é devido ao condicionamento físico delas, né? A ginástica, ela é um conjunto, mas o condicionamento físico que vai possibilitar as ginastas suportarem longas sessões de treino, né? Então eu acredito nisso, e justamente no primeiro capítulo aqui, elas falam isso, que o condicionamento físico, ao mesmo tempo que possibilita a ginasta um bom desenvolvimento de diferentes capacidades físicas, características próprias do esporte, né? Daí a gente tem flexibilidade, coordenação motora, ritmo, equilíbrio, agilidade, potência muscular e resistência. E não é justamente o que a gente vem falando ultimamente por aqui, da questão do condicionamento físico, né? E quando a gente fala de condicionamento físico, é legal a gente falar também das divisões que a gente tem dentro da ginástica rítmica, porque cada categoria, cada idade, ela requer um tipo de desenvolvimento, um tipo de treino, né? Além da gente pensar de uma forma global da equipe, por exemplo, do treinamento para todas as ginastas, a gente ainda tem as individualidades, né? E quando a gente separa por categorias os treinos, eles ficam mais fáceis de serem aplicados, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso, não tem essa possibilidade. Muitas vezes a treinadora treina infantil, juvenil e adulto tudo junto, não tem muito o que se fazer, né? Às vezes a gente é sozinha e tem que dar conta de tudo. Então, esse não é o ideal, mas se a gente não tem como fazer diferente, a gente faz assim mesmo e tenta acertar, né, fazer da melhor forma. Então, dentro da ginástica, as meninas começam a competir com 9 anos, né? De 9 e 10 anos, elas estão na categoria pré-infantil. E aqui, através do livro, eles trazem a categoria pré-infantil como uma fase de período de aquisição motora, né, de flexibilidade e agilidade, que são as principais características desse treinamento, de treinamento dessa fase,
tá? E quando as crianças saem da categoria infantil, elas vão pré-infantil, elas vão para a categoria infantil, e que então é de 11 e 12 anos. E aqui no livro, ela traz essa categoria como um período em que aumenta a capacidade de resistir à intensidade do treinamento, né? Nós já falamos aqui por diversas vezes que a nossa modalidade, ela é uma modalidade muito intensa, né? Uma modalidade onde as crianças elas começam muito cedo, e se esse treinamento ele não for adaptado e aprimorado, né, da melhor forma, dividido da melhor forma, essas crianças elas acabam saindo da modalidade muito cedo, tendo uma carreira muito curta, porque a gente leva em consideração uma preparação de 8 anos, né? O que eu tô falando aqui do que é ideal, né? Não que é o que a gente encontra na prática sempre. Mas o ideal é se nós tivéssemos um período de 8 anos para preparar uma atleta, né? Então, por exemplo, ela começa a competir lá com os 9 anos, e quando ela entra lá com 16 anos, que ela tá na categoria adulta. Então, todas essas fases ela traz aqui no livro. Depois que ela sai da categoria pré-infantil, ela entra no juvenil, que é dos 13 aos 15 anos. E essa fase ela chama de etapa de formação e início da especialização esportiva. Então, onde as coisas começam a ficar muito mais sérias, né? Onde os treinos normalmente são os treinos mais longos, e depois disso, com 16 anos, a ginasta já está na fase final de especialização e começa o início do alto desempenho, né? Que é onde a qualidade técnica da ginasta deve estar na sua total qualidade, né, a partir dos 16 anos, onde elas estão na fase adulta, né, na categoria adulta, e que elas vão tentar uma vaga para uma seleção, né, que essa não é a realidade de todo mundo, mas é o que nós almejamos quando a gente começa a fazer uma periodização, quando a gente começa a fazer um treinamento, né, montar um trabalho, você sempre vai pensar no longo prazo, né? Então, no longo prazo, sim, nós gostaríamos que as nossas ginastas fossem lá na fase adulta ter a oportunidade, ou lá no juvenil ter a oportunidade de fazer um estágio na seleção, né, de ter um tempo de treinamento lá, né? Então, quando a gente pensa numa programação, a gente passa por todas essas etapas e por todas essas categorias. Mas o que me chamou muita atenção nesse livro, nessa pequena parte que eu falei aqui para vocês ainda, é que ela finaliza esse pedaço dizendo que é na iniciação da GR que se desperta o interesse da criança pela prática esportiva, né? Quando a ginasta começa, vai nas primeiras aulas e vai antes de começar as competições, né? Que a gente normalmente lá com 4, 5 anos as meninas estão começando a treinar, né? As escolinhas normalmente aceitam crianças com essa idade para começar nos treinamentos. Então, esse momento da iniciação esportiva, né, da iniciação na ginástica, é o momento dela se interessar por essa prática esportiva, né? E, por outro lado, tem que ser um momento de ganho do vocabulário motor da ginasta, né? Para que ela tenha que ter a maior possibilidade de vivência dentro do esporte nessa fase, porque depois, quando ela começar na fase das competições, a partir dos 9 anos, vai ser onde vai começar os refinamentos, os lapidamentos, né, dos exercícios, de tudo que nós precisamos dentro da ginástica, tá bom? Então, esse processo de iniciação é um processo muito, precisa ser lúdico, né? Mas é um processo muito importante, onde a gente tem que estimular a criatividade, a expressão e a adaptação da base motora para cada idade, né? E a interação das crianças com os aparelhos da ginástica, eles são importantíssimos nesse momento,
né? Porque elas começam competindo com mãos livres, né? Elas começam nas competições com mãos livres. Mas isso normalmente é na primeira competição, na segunda competição, né? No primeiro ano de competição. Depois já entram mãos livres e um aparelho, né? Dependendo de competição, de estado para estado muda, de federação muda, mas no geral elas começam competindo com mãos livres, né? E depois os aparelhos entram também. Então é muito importante a gente proporcionar para as nossas ginastas a maior vivência possível. E é justamente isso, é o aumento do vocabulário motor das crianças que deve ser levado em conta nessa fase da iniciação esportiva, para depois passar por todas essas etapas que eu falei para vocês. Tá bom? E uma segunda parte do livro aqui, ela fala do método de ensino. Como que a gente pode estar trabalhando com essas ginastas, né? E aqui ela traz como método global e parcial, né? 2 métodos de trabalho. E que vem justamente reforçar aquilo que a gente vem falando nas nossas últimas lives, né? A gente tem que sempre dar preferência para começar com o que é global, né? Eu preciso ter esse olhar geral para minha ginasta, né? Eu preciso ter um olhar de ser humano com ela. Ela não é apenas uma ginastinha que tá ali para ser trabalhada, um diamante para ser lapidado. Sim, a parte física, totalmente, mas a gente tem todo um desenvolvimento global das nossas ginastas que nós precisamos levar em consideração, né? E depois que ela tem esse pleno domínio desse desenvolvimento global, né? Aí sim eu vou começar a trabalhar o que é parcial, tá bom? Então, o global e o parcial, eles são diferentes treinamentos, mas eles estão totalmente interligados. Porque o que eu aprendi lá no global, eu vou fazer de forma segmentada, de forma no parcial. Então é importante que a gente tenha claro isso, né? Eu vou trabalhar primeiro com os grupos musculares maiores das minhas ginastas, com as articulações, algumas articulações, para depois eu trabalhar com as articulações no parcial, algumas, né, diferenciadas. Então, algo mais específico no treinamento parcial. E como que essa sistematização desse treinamento? Como que a gente sistematiza esse treinamento, né? E aqui no livro, é muito importante, se vocês tiverem contato com esse livro, puderem adquirir esse livro, porque ele traz a preparação física, a preparação técnica, tática e também a preparação psicológica. E ainda no final a gente fala um pouco de balé, tá? Mas assim, é muito importante porque ele traz não exemplos específicos de cada exercício, mas de uma forma geral do que você pode trabalhar em cada etapa, que é mais ou menos o que a gente está falando, mas agora do que a gente vem falando nessas últimas lives, nesses nossos últimos encontros, mas agora eu tenho como trazer para vocês de uma forma comprovada que isso funciona, de tudo que a gente tem falado, né? Então, vamos lá. Aqui fala da preparação física como o primeiro, da questão da sistematização do treinamento. A preparação física é o primeiro tópico. Então, assim, ela é dividida em geral e específica, né? Isso nós já falamos. E a geral, ela é destinada para as capacidades físicas básicas das ginastas, né? Como a gente já vem falando, as capacidades básicas. E as específicas, a preparação física específica, ela visa desenvolver o que é mais específico dentro da nossa modalidade, certo? Então, assim, o que nos diferencia de outras modalidades, o que é específico da ginástica rítmica, então na preparação física específica, é isso que nós vamos trabalhar, tá? E é muito legal aqui porque tem um quadro com exemplo de preparação física geral e preparação física específica. Então aqui, ó, vou ver se dá pra vocês verem, ó, tá? É um quadro falando da preparação física geral, né? Por exemplo, no nosso caso, no caso das ginastas,
Flexibilidade, ela tá presente em tudo, então ela vai aparecer na geral e na específica também, porque a gente tem formas diferentes de trabalhar ela, mas é uma característica muito, muito presente no nosso esporte, é uma das características que nos diferencia de outras, né? Mas não tem como ser ginasta sem ter esse grau de amplitude, né? Que é o que a gente tá falando de flexibilidade. Então, aqui fala, ó, da preparação física geral, os treinos de flexibilidade, treinamento de resistência muscular localizada, o treinamento de potência, né? A gente utiliza os saltitos para trabalhar potência, né? Quando a gente fala de pliometria, né? Que faz parte da preparação geral. Treinamento de resistência aeróbia. Vocês lembram que há algumas duas lives atrás, nós falamos muito de capacidade aeróbia das nossas ginastas, da importância de trabalharmos a capacidade aeróbia, né, de fazer os treinos aeróbios para as nossas ginastas. Agora em quarentena é um pouquinho difícil, né? É mais difícil, mas não é impossível, a gente pode fazer algumas adaptações, né? Então, assim, aqui ela traz, por exemplo, a resistência aeróbia como uma caminhada, uma corrida de intensidade moderada, né? De 25 a 30 minutos, né? Então, é uma forma de você estar trabalhando. E porque, assim, com a resistência aeróbia, por que é importante eu trabalhar isso desde o início? Porque se a minha ginasta está ok com a resistência aeróbia dela, o que vai acontecer? Ela vai conseguir suportar sessões de treino mais longas com qualidade, né? Porque o que acontece? Eu falei para vocês há uns dias atrás da questão das ginastas. O que mais me preocupa quando nós voltarmos dessa quarentena é a questão de que nós vamos passar as séries com música e as meninas estarem assim, ó, não aguentarem, né? Por quê? Porque ficou debilitada essa resistência aeróbia delas, esse treinamento aeróbio que agora nós não estamos conseguindo fazer exatamente da forma como ele deve ser feito. Então, para vocês verem a importância, ela entra aqui na preparação física geral, que é o que a gente faz no começo, né, na iniciação esportiva das nossas ginastas, né? E a preparação física específica, ela traz aqui como aquele trabalho que a gente também já falou aqui, do trabalho de barra, do trabalho de chão, né? Quem é aluna do meu curso Dominando a Ginástica Rítmica, viu lá dos exercícios específicos na barra, né? Não sei se vocês já chegaram até nessa parte, mas os exercícios específicos na barra, exercícios específicos no chão, onde você consegue fazer repetições, né? E fazer as correções, por exemplo, no chão, principalmente a correção da postura das ginastas, né? Principalmente a correção da postura e que elas consigam desenvolver a força no lugar certo, né? Não ficar jogando esforço fora, né? Então é bastante importante. E, por exemplo, aqui nos exercícios de barra, a gente pode trabalhar a amplitude de movimentos, trabalhos ondulatórios, que são tão importantes dentro do nosso esporte, né? Utiliza-se muito na barra os membros inferiores, né? E também a coluna, a mobilidade de coluna, né? A questão da consciência corporal. Quando a gente trabalha equilíbrio na barra, é muito importante, né? Então isso faz parte da preparação física, né? Dividida em geral e específica. Então a gente precisa ter consciência disso, né, para poder aplicar. E agora a gente vai falar de preparação tática. O que é a preparação tática? Eu concordo, né, compactuo do que essas autoras trouxeram aqui nesse capítulo, nessa parte do capítulo, mas a preparação tática, ela é fundamental pro resultado final, né? Ela tem muito peso no resultado final. Por que ela tem tanto peso assim? Porque dentro da preparação tática entra a escolha da música, a escolha dos elementos que a ginasta ou o conjunto vai utilizar dentro daquela música,
ela entra como, qual que vai ser a ordem das dificuldades, como que eu vou colocar, se eu coloco primeiro um risco, um passo de dança e uma dificuldade, ou se eu coloco a dificuldade, troco a dificuldade de lugar. Então essa preparação tática, ela diz muito com o resultado positivo ou negativo da ginasta, né? Então assim, em que posição que ela vai fazer aquela dificuldade no tapete, se é melhor ela fazer em diagonal, se é melhor naquele passo de dança, por exemplo, ela deslocar para frente ou para trás ou para o lado ou em círculo. Então assim, isso faz parte da preparação tática. Então ela é feita muito antes de tudo acontecer, né? Uma das primeiras elaborações que a gente faz quando a gente está pensando numa coreografia, né? Porque parte bem disso. Primeiro a escolha da música, daí a gente pega os elementos que as crianças fazem melhor, que as ginastas fazem melhor, né? E vai colocando. Então isso faz parte, né, dessa preparação. E é onde a gente define alguns detalhes, algumas finalizações. Por exemplo, se a ginasta vai fazer um acrobático que vai terminar em pé, ou se ela vai fazer um acrobático que vai terminar no solo, de joelho, se ela cai de peito, se ela cai sentada, né? Se ela finaliza sentada. Então tudo isso faz parte da preparação tática, tá? E aqui é bem importante, ela ressalta aqui que é bem importante nesse momento a gente levar em consideração as qualidades individuais das nossas ginastas. Por exemplo, tem um acrobático que só uma ginasta minha, a ginasta X, sabe fazer. Então eu vou explorar esse acrobático dentro da série, da coreografia. Ou existe uma colaboração, né, que só o meu conjunto sabe fazer, ou mesmo uma ginasta do conjunto faz um acrobático diferente, né, que nem todas fazem, mas se uma faz bem feito, que é um acrobático bonito, diferente, um pré-acrobático, então eu vou colocar nesse conjunto de uma forma bem tática, onde ele apareça, né? Então isso é preparação tática. E também a gente tem que levar em conta as condições até aquela atrás das equipes adversárias, né? São equipes muito fortes, por exemplo, são conjuntos que tem muitas colaborações, né? São conjuntos que os passos de danças, eles são muito criativos, eles são muito bem elaborados, são passos de dança diferenciados, porque a treinadora é muito criativa, ou porque as ginastas, elas têm uma qualidade corporal muito boa, que possibilita a montagem desse passo de dança ou dessa colaboração, que seja desse momento diferenciado do individual ou do conjunto. Então é importante eu levar em consideração essas qualidades que as ginastas têm, né? Então o que é ideal para tal ginasta, a ginasta X, é ideal ela fazer essa dificuldade na série, mas a ginasta Y não faz, então não adianta eu tentar colocar na série da ginasta Y, não vai ser bom. Isso é a preparação tática, ver o que é melhor para cada ginasta para depois ser executado, ok? E agora vamos falar da preparação psicológica, tá? A preparação psicológica, eu vou ler um parágrafo aqui para vocês que eu achei muito legal e que eu acho que vale a pena eu não cortar nenhuma palavra desse parágrafo desse livro, porque eu acho que vale muito a pena. Então olha lá, estudos que analisaram o fator psicológico em relação à incidência de lesões observaram que o estresse associado aos acontecimentos da vida tem relação direta com a ocorrência de lesões. Ponto. Agora olha lá, isso pode ser explicado por dois mecanismos. O primeiro tem relação com a perturbação atencional, de modo que as preocupações emocionais e psicológicas podem interferir na atenção do treinamento e execução. Gente, isso é fato, isso é muito claro.
né? Quando você tem algo que tá tirando a sua concentração. Por exemplo, a ginasta começa a treinar lá 1h30, né? Normalmente é assim que acontece. A ginasta começa a treinar 1h30 e aí teve um acontecimento, ou tá indo pro ginásio, presenciou às vezes um acidente, alguma coisa assim, né? Algo assim diferente. É muito claro que o psicológico dessa ginasta tá abalado. Então é muito claro e é fato que o treino não vai ser exatamente como poderia ser um treino se isso não tivesse acontecido. Então a gente precisa levar em consideração essa preparação psicológica das ginastas, tá? Isso é muito importante. E o segundo mecanismo que essa autora traz é assim: o segundo tem relação com a possibilidade de o estresse produzir ou gerar ativações fisiológicas que aumentam a tensão muscular e reduzem a coordenação motora e a fluidez do movimento. Então, se a ginasta passa por uma situação de estresse, por uma situação desafiadora com ela, né? Às vezes é pessoal, às vezes é na família. É muito comum elas não renderem no treino como se isso não tivesse acontecido, né? E nós, enquanto professoras, treinadoras, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, o vínculo que nós criamos com as nossas treinadoras, com as nossas ginastas, perdão, o vínculo que nós criamos com elas, ele é importantíssimo. E se a gente tem um vínculo legal, se você tem uma certa, se a sua ginasta tem uma certa confiança em você, é muito comum ela chegar no treino e falar: prof, aconteceu isso, isso e isso. E você vai ter que entender isso e levar o treino da melhor forma possível. E aquele treino não vai ser o melhor treino dela. Mas o nosso esporte, na vida, né, a gente é feito de altos e baixos. A gente sempre vai passar por altos e baixos, né? E às vezes, quando a gente tá falando com ginastas, a gente acha que isso não pode acontecer. Às vezes a gente acha que isso não pode acontecer, mas não. A preparação psicológica das ginastas diz muito em relação à qualidade do treino, tá? Então, é o que eu tava falando. Às vezes a gente acha que isso não pode acontecer com as ginastas, mas isso vai determinar o sucesso daquele treino. Ou, por exemplo, numa competição, né? A gente faz de tudo para isso não acontecer. A gente, enquanto treinadora, se prepara, faz toda a programação, né, da competição, de tudo, né, do dia a dia das nossas ginastas num período de competição. Mas se porventura acontece alguma coisa, estamos indo para a competição, né, no transporte, indo para a competição, e acontece alguma coisa nesse trajeto, né, é comum as ginastas se abalarem. E por isso dessa importância da preparação psicológica delas. E se nós tivermos a possibilidade de ter um psicólogo, de ter alguém fazendo esse trabalho, isso é muito importante, é de extrema valia. Porque se eu não tiver uma pessoa para fazer esse suporte, é mais uma função que eu, enquanto treinadora, vou precisar desenvolver. E nós, enquanto treinadoras, desenvolvemos inúmeras funções, né? Então, quando a gente consegue ter uma pessoa que faça isso, é muito importante, né? E as crianças, elas não conseguem mentir, né? Elas são verdadeiras. Quando elas são menores, é mais ainda, isso é mais comum ainda, né? Quando elas vão crescendo, elas vão criando algumas manhas, elas vão tendo algumas malícias, que isso vai mudando, né? Elas conseguem às vezes disfarçar alguma coisa, mas quando elas são crianças, principalmente as mais novinhas, né? Elas não conseguem, e às vezes isso afeta muito o treino, e nós, enquanto treinadoras, não temos essa preparação, né? A gente não tem dentro da faculdade alguma coisa que nos prepara dessa forma
para trabalhar e atuar com os ginastas que apresentem problemas psicológicos, que apresentem alguma coisa nesse sentido que possa mudar o curso daquele treino, mudar a qualidade daquele treino, né? Então é bastante importante. E uma outra parte que ela traz no livro que eu achei muito legal e que vocês acredito que vão concordar comigo, que é totalmente condizente com o nosso trabalho, é a questão do balé, né? O balé, ele é primordial para as nossas ginastas, né? A Iris está falando aqui, seria um sonho ter uma estrutura dessas, né, Iris? Que tivesse um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, né? Que tivesse tudo isso e que a gente pudesse simplesmente fazer somente o papel de treinadora, né? De periodizar o treino, de fazer uma planilha de treinamento, de fazer uma periodização, né, do ano todo e simplesmente aplicar aquilo. Mas essa não é a realidade da maioria dos clubes, né? A maioria dos clubes, as treinadoras fazem tudo, né? Elas são nutricionistas, fisioterapeutas, tudo, né? Psicólogas, tudo, elas são tudo, né? Então, se a gente fizer se a gente se preparar dessa forma, é mais fácil de atender as nossas ginastas. E quando a gente fala de preparação psicológica, a gente consegue evitar que as nossas ginastas tenham essas carreiras tão curtas dentro da ginástica rítmica que a gente vê por aí, né? A nossa modalidade por si só já é uma modalidade de carreira muito curta, né? Porque se a gente pensar em outras modalidades que tem atletas com praticamente 40 anos competindo aí, e competição de alto nível, né, Olimpíada, campeonatos mundiais, a nossa modalidade não tem essa realidade, né? Então, assim, entra no nosso papel de treinadora de se preparar da melhor forma possível para atender essas ginastas no maior tempo possível, certo? Então, falando do balé, que é o nosso último tópico, o balé, ele vem aprimorar essa técnica corporal, né? A gente tem o código de pontuação aí dividido em saltos, equilíbrios e movimentos de rotações, né? Os pivôs. E existe forma melhor de se trabalhar equilíbrio e pivô se não for com o balé, né? É muito importante o trabalho do balé. E assim, normalmente os professores, os bailarinos ou as bailarinas que trabalham com ginastas, eles estão em total sintonia com a treinadora, né? E percebem as falhas e as treinadoras, por exemplo, gostaria que o ginasta, acredito que essa ginasta tenha a possibilidade de fazer tal exercício. Então, dentro do balé é mais fácil buscar isso, né? Principalmente quando a gente fala de equilíbrio e pivô, certo? Então, eu achei bem legal, ela finaliza praticamente esse capítulo do livro falando disso, né, da questão do balé, porque é a questão da dança, né? Hoje o código de pontuação, ele tá valorizando tanto essa parte artística, né? Os passos de dança, ele precisa ser muito claro esse passo de dança, ele deve ter os 8 segundos, né? Então, assim, é uma frase musical completa. Então, assim, o código está valorizando essa parte artística e expressiva das ginastas. E através do balé é uma forma de nós estarmos estimulando e desenvolvendo isso nas nossas ginastas também. E nós, enquanto professores de educação física, se a gente não veio do mundo da dança, se a gente não foi dançarina ou não se formou, por exemplo, como bailarina, que dentro do balé eles passam, né, por todas essas danças, a gente tem dificuldade de passar isso para as ginastas. E pensando em tudo o que a gente tem que fazer, se a gente tiver uma professora de balé que faça esse trabalho, vai agregar muito ao nosso trabalho, né? Então, isso seria perfeito se nós tivéssemos o clube perfeito, onde cada
especialidade tivesse o seu professor, o seu mentor, né, o seu coordenador, e nós ficássemos só com a parte do treinamento. Mas infelizmente isso é realidade de pouquíssimos clubes dentro do nosso país, né? Não são todos que têm essa gama aí de profissionais trabalhando, e isso acaba acarretando, né, e sobrecarregando a treinadora. Isso é fato, né, gente? E assim, para finalizar o capítulo aqui que a gente tá falando, se a gente levar em consideração tudo isso que nós falamos e colocar dentro da preparação, da periodização das nossas ginastas, né, a gente tem que pensar que tem ginastas aí que treinam de 25 a 30 horas semanais, tem ginastas que treinam 40 horas semanais. Então é um volume de treino muito grande, né? Nós sabemos que os treinos, para quem compete, claro, né, são treinos muito intensos. Então é bastante exaustivo. Então toda essa preparação que nós falamos aqui, de preparação técnica, tática, física, né, psicológica, e juntando com o balé, finalizando com o balé, mas não menos importante, né? Juntando então com o balé, a gente consegue minimizar os efeitos desse trabalho tão intenso que nós temos dentro do nosso esporte. Nós temos que trabalhar tantas valências, tantas capacidades físicas das nossas ginastas, e que se tudo não estiver bem estruturado, é o que justamente esse livro traz, a questão do aparecimento de lesões, né? Então é bastante importante a gente tomar esse cuidado quando a gente vai fazer o trabalho das nossas ginastas, né? Fazer toda a periodização, dividir os treinamentos. E é bem legal que nessa parte aqui, meninas, que eu falei com vocês da preparação física, tem o quadro da preparação geral e da preparação específica. Vocês lembram da Bárbara Lafranc, que foi uma treinadora da seleção brasileira, né? Vocês lembram disso? E ela que desenvolveu esse quadro, criou esse tipo de treinamento e dividiu a preparação física geral e específica dessas duas formas. Então, a gente vê que é bem pautado isso, né? Então, se o nosso treinamento ele tiver bem pautado, se o nosso treinamento ele tiver bem assim alicerçado, a gente tem um resultado maior a longo prazo, né? Então, assim, a gente precisa reduzir o máximo a incidência de lesões nas nossas ginastas e fazer com que essa carreira seja mais longa, que às vezes uma lesão pode tirar uma ginasta do esporte, né? Às vezes uma lesão faz com que a ginasta abandone a sua carreira, e às vezes se interrompe um sonho, se interrompe, né, um objetivo tão grande, né? Então, assim, isso cabe a nós, né? Nós, enquanto professoras, treinadoras, que trabalhamos com um esporte tão complexo, mas que é tão lindo e tão recompensador, né? Então, a gente tem esse amor enlouquecido aí pela ginástica, né? Principalmente quem foi atleta, quem foi ginasta, quer fazer com que a sua ginasta de hoje vivencie o que a gente vivenciou enquanto atleta, ou que possa ter, se possível, algo melhor, claro, com certeza, mas que tenha um pouco das nossas experiências que nós tivemos, né? Então, vou mostrar mais uma vez para vocês o livro, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha aí. Olha lá, exercícios compensatórios na ginástica rítmica. É um livro maravilhoso. Hoje a gente falou aqui só do primeiro capítulo, tá? Mas assim, se vocês gostaram do conteúdo dessa live, a gente pode estar falando dos próximos capítulos nas outras lives, a gente pode estar conversando sobre isso, tá bom? Fiquei muito feliz a gente poder conversar sobre um assunto assim, né? Um assunto que a gente vê que o nosso trabalho, ele tá pautado, né? Ele tá embasado, ele não é um trabalho que a gente tira da cabeça e vai fazer, né? Que nem o curso que eu criei, né? O curso Dominando a Ginástica Rítmica. É um curso que tem estudo por trás,
Eu fiz ele de uma forma bem simples e bem prática, né? Para que fique mais fácil o acesso, e praticidade na nossa vida é tudo. Eu acho que o que a gente tem de prático para fazer, a gente tem que fazer mesmo, não precisa ficar inventando, não precisa ficar cheio de frescura, né? Então eu acredito que praticidade é tudo, né? E quando a gente vê que a gente está fazendo o que é simples, mas que está fazendo de forma correta, isso me orgulha muito e me deixa assim super satisfeita, porque o que a gente quer é trabalhar da melhor forma possível e levar conteúdo que seja relevante, conteúdo de valor que as pessoas possam aproveitar, e não simplesmente conteúdo por conteúdo. Gente, tenho 1 minuto e meio para acabar. Ó, um beijo para vocês, um super beijo. Obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. E quinta-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui. Bate-papo com a Lu às 20h30 para estudar o 2º capítulo desse livro maravilhoso. Tá bom? Beijo, gente! Beijão, beijão, beijão e obrigada pela presença.